nosso companheiro Sidney, que vem nos trazer a sua mensagem na tarde de hoje. Ele fala sentado, né? Vocês já sabem, já acostumaram com isso, né? Então não se surpreendam, tá? Boa tarde. Que a doce paz de Jesus continue em nosso ambiente, em nossos corações. A bengala está quase saindo. Porque quando eu comecei a usar a bengala, eu estava com 192 quilos. Foi um momento muito negativo, né? Mas eu estou com 131. Então, logo, logo, eu vou dar a bengala de presente para um bazar desse aí, para alguém que vai precisar mesmo. Mas, hoje, vamos falar um pouco do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência. Mas antes de começar essa página, essa conversa entre nós, eu vou ler uma página que é muito interessante. Um sofista se acercou de um dos sábios da Grécia Antiga e intentou confundi-lo com as perguntas mais difíceis. Porém, o sábio de Mileto esteve à altura da prova, porque respondeu a todas as perguntas sem a menor vacilação e, assim mesmo, com a maior exatidão. Qual é a coisa mais antiga? Deus, porque sempre tem existido. Qual a coisa mais formosa? O universo, porque é a obra de Deus. Qual é a maior de todas as coisas? O espaço, porque contém todo o criado. Qual é a coisa mais constante? A esperança, porque permanece no homem depois que haja perdido todo o demais. Qual é a melhor de todas as coisas? A virtude, porque sem ela não existe nada de bom. Qual é a mais rápida de todas as coisas? O pensamento, porque em menos de 1 minuto pode voar até o final do universo. Qual é a mais forte de todas as coisas? A necessidade, porque faz com que o homem enfrente todos os perigos da vida. Qual é a mais fácil de todas as coisas? Alguém arrisca? Dar conselho. Porém, quando chegou a 9ª pergunta, nosso sábio disse um paradoxo. Deu uma resposta que, estou seguro, não foi jamais entendida pelo mundano interlocutor e que, para a maioria das pessoas, terá um sentido superficial. A pergunta foi essa: qual é a mais difícil de todas as coisas? E o sábio de Mileto replicou: conhecer-se a si mesmo. Porque nós conhecemos o outro com muita facilidade. Tanto que o conselho, né, que está aqui, ele, logo, a gente percebe o que a pessoa está passando, o que tem, isso e aquilo, queremos dar conselho, mas o nosso problema, nós temos uma dificuldade imensa de resolver. Esta foi a mensagem dos antigos sábios ao homem ignorante e que muitas vezes segue sendo. Nós temos muitas dificuldades, realmente temos. Uma delas está aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto que José, Espírito Protetor, ele começa assim: espiritais, para nós, ok? Queremos falar-vos hoje da indulgência,
sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Nós, muitas das vezes, quando fazem alguma coisa conosco, nós até dizemos assim, perdoamos, né? Mas sabe aquele perdoamos da boca para fora? Perdoo desde que você não apareça na minha casa, eu perdoo desde que você não passe na mesma calçada que eu, quer dizer, não perdoou nada. Imagine a indulgência, que está um pouquinho acima do perdão, porque a indulgência é o perdão do perdão. Nós precisamos realmente, né, os nossos irmãos, aqueles que chegam com problemas, com dificuldades, nós precisamos, dentro daquilo que foi falado na página de Pastorino, nós precisamos nos doar, nós precisamos amar. Deus, ele foi tão sábio, tão maravilhoso, que ele deu 2 ombros para a gente, e que nós podemos confortar 2 pessoas ao mesmo tempo. E às vezes a gente não usa nenhum dos ombros. Deus nos deu a oportunidade de, quando receber alguém, sorrir. Ante a dificuldade do nosso irmão, sorria. Lá no Centro Espírita Humildade e Amor até tinha uma plaquinha, ainda tem, que quando você sentava era a primeira coisa que você vê, está escrito: você já sorriu hoje? Nós temos muita dificuldade de sorrir, uma facilidade para chorar imensa. Como nós gostamos de chorar. Precisamos sorrir. Quanto mais nós sorrirmos, muito melhor vai ser para todos, principalmente para aquele que está sorrindo. É igualzinho quando nós chegamos num quarto escuro, está tudo escuro, quando nós acendemos a luz, quem é o primeiro beneficiado? Somos nós, não é verdade? Continuando, ele diz assim, ó: a indulgência não vê os defeitos de terceiros, não vê os defeitos de terceiro, ou, se os vê, evita falar deles. Aí entra a parte mais difícil. E eu estou falando, gente, porque eu não frequento igreja católica, eu não frequento igreja evangélica, eu frequento centro espírita. Eu estou falando de casa espírita, né? Então, isso acontece conosco. Eu duvido se eu chegar aqui agora, porque agora vocês já estão todos com o pé atrás, mas se eu chegasse aqui, já tivesse aqui, diz assim: tenho um segredo para falar do Afrânio que vocês nem imaginam. Vocês não dormem se eu não contar. Não é verdade? Pois é. Eu só estou usando o Afrânio só como exemplo. Eu não tenho segredo, não tenho nada para falar dele. Só tenho que dizer que ele é muito meu amigo, meu irmão. Então, mas essa é a grande realidade. Puxa vida, o Sidney falou aquilo e não me contou, eu não vou conseguir dormir essa noite. Sócrates, ele já nos disse, lá, antes, bem, há 500 anos mais ou menos antes de Cristo, ele disse para a gente: quando alguém for te contar alguma coisa, passe pelos 3 crivos. Todos nós sabemos que são os 3 crivos, não sabemos? Todos nós. Primeiro, ele vai perguntar assim, eu vou falar, né? Eu estou usando aqui o Afrânio ainda como exemplo. Aí vocês têm que me perguntar: o que você vai falar sobre o Afrânio é bom? Bom não é. Já deveria parar ali. Não deveria perguntar mais nada. Mas só para seguir o exemplo, para chegar no terceiro, eu digo assim: o que você vai me falar do Afrânio é útil? Não, utilidade não vai ter nenhuma. Muito pelo contrário. Mas vamos usar o terceiro exemplo.
que você vai falar do Afrânio é verdade? Não sei. Porque foi ele ali, aquele que esqueceu o cabelo em casa, que me falou. Entendeu? Então eu não sei se é verdade. A verdade eu tenho que perguntar a ele. Né? Aí ele vai dizer assim, olha, eu também não sei, porque foi ela ali, ó, aquela que dirigia, que nós dirigimos semana passada, que contou. Sabe aquele negócio do telefone sem fio? Se eu falar um negócio aqui para o Afrânio falar para ele for repetir, quando chegar lá no último, está completamente distorcido. Não é assim que funciona o telefone sem fio? Pois é. O espírito de André Luiz, ele diz assim para todos nós, que as coisas sem importância não devem ser propagadas, porque elas em nada contribuem para o progresso da humanidade. Aí quando o Afrânio leu a página, né, quando ele falou que Deus está dentro de nós, naquele chip que foi colocado, a gente faz questão de tirar aquele chipzinho nessa hora, sabe, que é Deus, só para a gente falar mal dos outros, para a gente dizer o que não deve dizer. Porque se Deus está dentro de nós, e Ele está, como é que eu vou fazer maldade? Como é que eu vou fazer maledicência? Mas todos nós fazemos. Não adianta dizer, todos nós fazemos. Pode não ser até uma maledicência muito maledicente, mas faz. Dentro de casa espírita, gente, é um negócio impressionante. Eu estou aqui com a perna machucada. Se alguém pisar aqui no meu pé, ou der sem querer, esbarrar, vai doer. Mas se é dentro da casa espírita, a gente diz assim, tem problema. Tudo certo. Se é na rua, se é no metrô, sabe aquele, eu já falei aqui uma vez isso. Sabe quando a gente está varrendo a casa? Eu, por exemplo, quando a minha esposa pede para mim varrer a casa, ela fala assim, com muito amor, Sidney, vai varrer a casa, por favor. Né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu gosto de varrer a casa descalço. Né? E uma vez, eu varrendo, coloquei uma música música espírita, hein? Sabe? Das nossas irmãs que andam, né? Eu tenho, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu tenho CDs desde. Aí eu coloco, aí veio, sabe aquela topada que você dá, e pega assim, bem assim no meio? O que a gente diz? Graças a Deus, não é verdade? Não é não? Eu que estou errado? Gente, é graças a Deus. Imagine vocês, se vocês não tivessem o pé. Já pensaram nisso? A primeira vez não falei graças a Deus, não. Eu falei, seja abençoado o Senhor. Foi assim que você quis. É igualzinho o cara quando dá uma fechada na gente na rua, no carro. Mas a gente tem que agradecer. Realmente a gente tem que agradecer, porque tudo isso nos faz crescer. Tudo isso nos faz evoluir. Cada dificuldade que se apresenta, sabe? Quando a gente tem a dificuldade, o que a gente tem que fazer? Pega o sapato mais apertado que tem, bota a pedrinha lá dentro e calça e vai andar. Eu vou acabar com essa dificuldade. Porque a dificuldade, ela sempre nos aparece. Sempre nos aparece. Eu passei certa vez uma dificuldade muito grande. Eu fiquei 15 anos desempregado. Não foram 15 dias, nem 15 meses, foram 15 anos. A minha esposa tinha acabado de se aposentar, que ela é professora. O que ela fez? Foi começar a dar aula em casa. Então, eu já arranjei emprego para mim e para a esposa. Trabalhar em casa. E eu fui fazer o que eu nunca tinha feito. Fui vender Hermes, fui vender sapatinho, fui vender isso, fui vender aquilo. Mas quando você está nessa fase, querem te provar, eu pegava a abóbora, o pessoal queria chuchu. Eu pegava chuchu, queriam melancia.
Eu pegava a melancia, queria um jabuticaba, e por aí vai. Mas eu falei para a esposa assim: olha, a situação está ruim, a gente está indo ao centro. Se a gente deixar de ir ao centro, vai piorar. E nesses 15 anos, eu nunca faltei um dia ao centro que eu tinha aqui. Eu nunca faltei uma palestra. Eu vi faltar palestra depois que já estava tudo resolvido. Aí foi problema com a minha mãe. Foi contigo. Mas graças a Deus agora está tudo resolvido. Então eu falei para ele, pelo amor de Deus, né? Maltrata o pessoal lá, chama o gordinho que a gente vai. E eu estou aí. Mas a indulgência, quando José fala para a gente no Evangelho, ele fala com muito amor, para que nós precisamos entender que quando a gente sabe, quando a gente fica sabendo, não tem que passar adiante. Guarda, faz uma prece por esse irmão, por essa irmã que está precisando. E ele continua quando ele diz assim: ao contrário de que quando você vê ou quando você sabe de divulgar, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, que tem sempre pronta uma escuta para eles, escusa plausível, sério, não das que com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Vocês conhecem? Está no livro Contos deste da Outra Vida, a história da Dona Lequinha. Dona Lequinha era uma senhora que, se fosse nos dias de hoje, todo mundo diria que ela era fofoqueira, que é o termo mais usado. Ela não podia escutar nada, ela saía para contar. E ela, um determinado dia, ela estava num ponto do ônibus e duas pessoas à frente era a vizinha dela. E essa vizinha dela estava falando com uma outra senhora que ela não conhecia. Estavam esperando chegar o ônibus para ela pegar. E a dona Lequinha, sabe, já ligou a antena para saber o que a vizinha estava conversando. E essa senhora estava falando para outra: eu sou apaixonada pelo Miguel. E ela falou assim: Miguel? Mas o marido dela se chama Paulo? Foi chegando, né, mais para frente para escutar melhor. Se ele morrer, eu não sei como é que eu vou viver. Eu adoro, eu sou completamente apaixonada pelo Miguel. Olha, eu até sou casada, eu vou fazer uma surpresa para o meu marido na quarta-feira, mas a minha paixão é o Miguel. Olha, aqui o ônibus chegou, elas entraram no ônibus, foi para casa, esperando o marido chegar, porque ele trabalhava junto com o marido dessa senhora. Quando ela chegou, ele chegou para almoçar, eles trabalhavam numa fábrica. Dona Lequinha diz para ele: olha, antes de você almoçar, vou te dizer uma coisa, aquela senhora aqui da frente, que é a esposa daquele teu colega de trabalho, está traindo ele com o tal de Miguel. O marido não quis nem almoçar, voltou para a fábrica, chegou lá, falou para o marido dessa senhora: meu amigo, eu lamento eu te dizer, seria eu que tenho que dizer isso. Eu vi a sua esposa te traindo com o tal de Miguel. E digo mais para você, na quarta-feira ela vai te trair dentro da tua casa. Ele ficou completamente. Ele foi em casa, ele foi, mas não falou nada, isso e aquilo e tal.
Ele não conseguiu mais trabalhar naquele dia. Na quarta-feira, deu meio-dia, ele pediu dispensa ao patrão, porque ele tinha que resolver um problema. Quando ele chega em casa, ele abre a porta de fininho, entra, né, sem sapato, bem. Aí quando ele chega assim, a porta do quarto dele está entreaberta. E quando ele chega assim, à beira da porta, tinha um cara de joelhos em cima da cama dele. Desesperado, esse cara sai e comete suicídio. E durante o enterro, a esposa dizendo que o Miguel, que ela, falando para outra lá que é apaixonada, era o gato dela. E ela falou assim: eu ia fazer uma surpresa para o meu marido, que nós íamos fazer agora 28 anos de casado. Eu comprei um colchão novo e o rapaz foi lá tirar as medidas. E a dona Lequinha disse para ela, porque a dona Lequinha escutou tudo, né? E o seu marido era uma pessoa tão boa e a senhora também. Não mereciam isso. Uma pergunta que cabível, né? E como vai ser no plano espiritual? A dona Lequinha, o marido, porque sabemos nós que aquele que comete suicídio fica numa situação difícil lá no plano espiritual. E a dona Lequinha? O marido? Eles entram como o quê? Então vejam vocês, quando José, ele fala para nós, quando a gente souber de alguma coisa, quando vê alguma coisa, oculta-o. Não tem necessidade de chegar, Frânio, tem que falar com você, bebê, nada disso, gente. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais bonito que existe da codificação, não resta a menor dúvida, todos nós concordamos com isso, né? Mas é o livro moral. Então, automaticamente, torna-se também um livro mais difícil, porque nós temos que praticar aquilo que nós estamos fazendo. Porque uma coisa é a gente chegar aqui, estudar, passar por aquela porta, quando desce a escada, já desce assim. Deixa para falar pelo menos quando passar lá na porta da frente. Que já estão os caras que não puderam entrar, que tem um cordão de prata que estão aqui protegendo o centro, aí leva para tua casa. Né? Porque a gente vai descer aqui e vai dizer assim, pô, aquele cara é chato a beça daquele tal de Cira. Vai contigo, pô. Então, por favor, irradiem boas sintonias para mim, senão todos eles vão com vocês. Eu, quando morrer, eu vou para o céu, pode ficar tranquilo. A Frânio vai também, não vai, Frânio? Quem quer ir para o céu? Ninguém? Quer não? Não, você é meu amigo, poxa. Não. Eu nem tinha notado que você é careca, eu só notei que você esqueceu o cabelo em casa, é diferente. Mas, tudo bem, vou trocar. A senhora quer ir para o céu? Quero. A senhora quer ir para o céu? Quero. O senhor aí atrás, que é meia teira também, quer ir para casa? Para o céu? Posso perguntar a você agora? Pô, eu tenho 45, agora posso perguntar a você. Você quer ir para o céu? É. Eu tenho certeza que eu vou. Né? Porque tem uns que acham que vão, eu tenho certeza. Essa é a diferença. Porque o que quer dizer céu? A gente tem que saber, letra por letra, o que quer dizer. Centro Espírita do Umbral. Chico Xavier disse que ele vai ser o presidente.
ele vai ser presidente, eu já pedi uma vaga de porteiro, pelo menos. Vou ficar distribuindo essas mensagens aqui na porta, como meu irmão ali fica distribuindo lá. Esse lugar não é teu, não, esse é meu. Tá? Porque o lugar céu e inferno, lugar físico, a gente sabe que não existe. Está dentro da gente, não é verdade? Nós vamos nos sentir no ou no. Depende daqui da mensagem que o Afrânio leu no início. Vai depender muito de praticarmos, porque é uma mensagem, não sei se vocês repararam, muito atualizada, mas muito atualizada, está acontecendo a toda hora. Né, Afrânio? Muito atualizada. Então ele continua dizendo assim: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outro, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Como é que você pode ser a pessoa mais amiga de outra pessoa e você vê, eu estou fazendo uma coisa errada, o Afrânio chega para mim e fala: Sidney, eu queria falar com você. Aí, num canto, ele diz: Sidney, olha, o que você está fazendo, isso, não é o correto. Concorda comigo? Tá. Ali, ele está me orientando, ele está me ajudando. Agora, se ele pega o microfone e diz assim, principalmente aqui numa quinta-feira à noite, diz: Sidney, você está fazendo isso, assado, cozido, é a mesma coisa que contar para a torcida do América. Que é a maior que tem, que ninguém nota, mas é. Qual é o segundo time de todo mundo? Não é a América? Todo mundo diz isso, né? Meu segundo time é o América. Então, se juntar todas elas, o América é o maior, que é o meu time. Quando criticais, que consequências se há tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Será que nós valemos mais do que quem é culpado? Tudo isso tem que ser aquela reflexão em que nós estamos fazendo. André Luiz, ele também diz assim, cultivemos as boas notícias, porque elas são sempre melhores e mais saudáveis, porque traduzem a verdadeira essência do amor divino, fazendo crescer as nossas esperanças e consolidando a verdade absoluta na terra. Não podemos nos esquecer, contudo, que somos os únicos responsáveis pelas nossas palavras, nossos pensamentos e nossas atitudes. Olha só, gente, isso é de uma gravidade e de um amor tão grande, porque nós somos os únicos responsáveis pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos e pelas nossas atitudes. Tanto que Jesus disse que o mais importante não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque depois que você fala mal, depois que você critica, depois que você xinga, não adianta sair e correr atrás para segurar, porque não vai segurar. Já fez. Quando pensou, é a mesma coisa. E eu estou completo esse ano agora, 28 anos de doutrina espírita, graças a Deus. E até hoje, gente que tem 30, 40, 50 anos de doutrina espírita me diz: não, quando eu penso é uma coisa, não quer dizer que eu fiz. Aí a gente sempre diz: mas qual é a linguagem dos espíritos? Todos nós sabemos, né? Não é o pensamento? Então, se eu pensei, fiz. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso pensamento, tanto que Joana de Anjos disse que é onde está o lixo mental. Nós não temos mais direito de guardar dentro do nosso cérebro lixo mental. Nós temos que procurar colocar o de melhor que a casa passa
o melhor que a casa ensina, o melhor que a casa tenta mostrar para cada um. Todos nós temos essa obrigação, sim, de ser melhor cada dia, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras. Você chega em casa espírita, infelizmente, ainda hoje você chega em casa espírita, que você, dentro de um salão, que está para começar uma reunião, isso e aquilo, que você escuta a gente falando palavrão. Não é dentro só da casa espírita. Você escuta dentro de igreja, você escuta... Mas eu falo de casa espírita, que é onde eu frequento. Sede, pois, essa é a parte que eu acho de uma importância fundamental. Sede, pois, severos para convosco. Nós temos que ser severos conosco, em primeiro lugar. Indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração e, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena, que relevais porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Eu só conheço uma borracha para nós conseguirmos apagar defeitos que estamos praticando nesta encarnação. Chama-se caridade. E a caridade começa dentro de nossa casa, começa dentro de nós. Se eu cometi alguma falta, se eu cometi algum erro, eu tenho que utilizar essa borracha através da caridade para comigo, para eu poder, então, um dia, ou algum momento, em alguma hora, fazer caridade com alguém. Porque se eu não consigo fazer aqui, não vou conseguir fazer aqui. Não consigo. Vão ser palavras vazias, vão ser palavras ocas. Nós precisamos realmente colocar os nossos pensamentos, os nossos atos, nossas atitudes em dia, em sintonia com Jesus, em sintonia com o mentor desta casa, que foi, quem conhece, vocês todos devem conhecer a história dele, maravilhosa, chamado professor Eurípides Barçanufo. Um homem íntegro, um homem que fez, sofreu, mas amou demais o próximo. Em momento algum ele disse não quando tinha que socorrer. Você estuda vários livros, várias biografias, vários que chegam sobre Eurípides, você tenta encontrar assim, vou encontrar um momento em que Eurípides não fez. Não vai encontrar, não. Você vai encontrar, sim, momentos e momentos e momentos que ele fez de amor ao próximo. A história de Eurípides é como se fosse assim o suficiente para que nós estudássemos e praticássemos. Nós iríamos ver como nós seríamos melhores, mas muito melhores mesmo. Graças a Deus, vou falar isso aqui baixinho, que é para o Afrânio não escutar, mas graças a Deus, todos nós, hoje já somos melhores do que ontem. Só o fato de estarmos aqui, né, assistindo uma reunião, fazendo uma prece, às vezes tem algum parente, algum amigo que está em dificuldade em termos de saúde, aqui nós estamos aqui sentados e fazendo a prece com o nosso pensamento lá. Porque muita gente pensa, sabe, isso é uma coisa difícil de tirar de certas pessoas, que só se faz operação espiritual
dentro daquelas casas que tem macas. Gente, aqui dentro, aqui, ó, faz-se muita operação espiritual. Muitos são tratados. A doença é psicomática. Ela começa lá no espírito para vir para o corpo. A gente tem que impedir de chegar no corpo. E eu aqui, com a minha doença que ainda não chegou no corpo, eu aqui sentado, através dos ensinamentos que chegam, isso e aquilo, os bons amigos lá do plano espiritual, tal de Bezerra de Menezes, Dr. Pedro Ernesto, esses caras chegam, né, assim, ele já sofreu demais, ele merece. E vai chegar e vai tratar, e nós vamos ficar curados, sim. Agora, tem muita gente que sai aqui da casa curado. O que é preciso para que ele continue curado? Uma coisa simples que todos nós fazemos todos os dias, ó, como diria o outro, mamão com açúcar, uma tal de reforma íntima. Quando eu descer, quando eu passar lá pela porta, eu tenho que ser bem melhor do que eu já sou. Se eu sou mentiroso, tenho que parar de mentir. Se eu sou maledicente, eu tenho que parar com a maledicência. Se eu sou orgulhoso, eu tenho que deixar de ser orgulhoso. Se eu sou vaidoso, eu tenho que deixar vaidoso e por aí vai. Será que é tão difícil assim? Esses, orgulho, vaidade, mentira e por aí vai, são esses monstros que estão do nosso lado, em que nós fazemos questão de dar comida para eles. Ou seja, de alimentá-los através do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa mentira e por aí vai. Todos nós temos a grande oportunidade de praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação. Não foi à toa. Nada na doutrina espírita foi por acaso. Precisamos sim. Eu estava aqui olhando, dá licença, Bruno? Eu estava olhando aqui o boletim da casa, me chamou muita atenção, quando aqui está escrito assim, ó, não se esqueça, indo fazer suas compras, adicione 1 quilo de alimento, qualquer, não perecível, e entre para a campanha do quilo de nossa casa espírita. Custa pouco e ajuda muito. Porque tem gente, sabe, que prefere dizer assim para você, Afrânio, eu não vou ter tempo, toma aqui R$10, né? E compra lá o que você quiser. Faz isso não. Sabe o que acontece? Quando você vai lá no mercado, que você compra 1 quilo de arroz, que você vai doar, seja arroz, feijão, seja lá o que for, tá? Aí vem aqui para casa. Aqui da casa vai chegar num lugar em que realmente está precisando, ok? Até aí todo mundo. Mas a parte mais linda da coisa é que quando essa pessoa que recebeu esse quilo de alimento, quando ela abre, vou falar baixinho aqui, meu nome é Sidney. Quando ela abre, sai aquele fluido que diz assim: Jesus mandou para você. Isso é de uma grandeza. Aquele alimento que parece assim 1 quilo, de repente se transforma em 20. Dá dinheiro não. Porque tem gente que acha que a caridade, e realmente a caridade mais fácil que existe é de meter a mão no bolso, né? Pô, vou ter que ir lá para o Mundial, para o Presunic, para onde que eu vou, enfrentar a fila, isso e aquilo para comprar. Mas, gente, a gente vai comprar para a nossa casa, não vai? Custa alguma coisa? Nós precisamos, em todos os sentidos, praticar a caridade. Vamos, como eu disse antes, treinar praticando com a gente.
para depois, então, a gente ter condições de chegar no supermercado e comprar esse alimento. Mas como eu sou um pouco tolerável, enquanto a gente não consegue fazer com a gente, compra o alimento a si mesmo. Porque tem muita gente precisando. Né, Fran? Muito. Até aqui, ó. Tá. Eu falei da borracha. Falei da borracha, que é através da caridade que a gente consegue ainda esconder alguns erros, apagar. Porque tem muita gente que pensa que vai desencarnar, vai chegar lá no plano espiritual, vai virar as costinhas, aí vem alguém com 2 ferramentas para botar asinha. Vai não. A gente vai chegar lá no plano espiritual, nós vamos ser exatamente o que nós somos aqui hoje. Vamos ter que estudar muito. Aí você vai no velório e tem dia que diz assim: ah, ainda bem que ele morreu. Vai descansar. Descansar não. Vai se trabalhar muito no plano espiritual, vai se estudar muito no plano espiritual. Então, se chegar lá sabendo alguma coisa, é melhor. Quem é que faz o estudo aqui na casa? Só. Pode levantar, não tem problema não. Todo mundo, praticamente, né? Que bom. Porque, infelizmente, ainda chega a casa espírita, faz palestra e vem assim: quem é que faz estudo na casa espírita? Tem casa que, Afrânio, que é difícil. Você, assim, eu quando fui falar de Jerônimo Mendonça pela primeira vez numa casa, eu perguntei assim: quem é que conhece Jerônimo Mendonça? Tinha umas 500 e poucas pessoas na palestra. 2 pessoas conheciam Jerônimo Mendonça. Não é que a gente tenha que conhecer todos não, também, ok? A gente estuda o livro dos Espíritos, livros de médios, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênesis, tá, tudo bem. De repente tem alguém aqui que não conhece a vida de Jerônimo Mendonça. Quem não conhece? E eu já fiz a palestra aqui, hein? É que se renova, né? Se renova. Próxima vez eu vou fazer de novo. Posso? Então a próxima vez que eu for convidado, vou fazer de novo. É uma história, uma vida linda. Muito linda mesmo. A vida de Jerônimo Mendonça. E de repente, quando eu for começar a contar a história, muitos de vocês vão lembrar. E o Espírito de José, ele termina essa primeira parte dizendo assim: sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, de 1863. Eu estou vendo aqui algumas pessoas. Eu não posso falar aqui do cara que esqueceu o cabelo em casa, porque você vai dizer que é cisma. Mas eu já falei sobre isso aqui. Eu trouxe uma história aqui, numa sexta-feira, em que o Afrânio não pôde vir. Quem dirigiu foi a Elizabeth, não é Elizabeth? Ela. Quem dirigiu até foi a Elizabeth. Em que eu contei uma história, toda ela baseada na indulgência. Vocês lembram da história que eu contei? A Dama da Noite? Pois é, a Dama da Noite é indulgência. Foi aquela que o médico, que ele se forma, quis fazer caridade, vai para um orfanato e na primeira operação que tem a enfermeira não toma cuidado, a garota morre. Lembra disso? Pois é. Está aqui, ó. A palestra está todinha aqui, ó. Está vendo isso aí a lápis? É a palestra. Você estava aqui.
Foi até Joseph, lembra? Cromer, que depois ele abandona, com 10 anos de medicina, abandona a medicina e vai ser escritor, que era a tendência que ele realmente tinha e que gostava mais. Como era o nome dele? A.J. Crone, o autor de A Cidadela, o jardineiro espanhol, pelos caminhos da minha vida, de onde foi retirada a palestra. Ele, A.J. Crone, 10 anos, ficou como médico, e a enfermeira, é uma história também muito bonita. Como a gente falou um pouco de caridade, eu vou, para encerrar, eu vou contar para vocês, também alguns já conhecem aqui, ou talvez todos, porque muitos expositores vêm. Eu vou contar a história do tapetinho vermelho. Todos conhecem? Quem não conhece? Pode ver, quem não conhece? Conhece, não? Conhece? Conhece. Eu não falei nada, só fiz assim, conhece, né? Não, Elizabeth. Foi Elizabeth que substituiu. Foi ele? Não, sabia não. Sabia. Mas, se eu soubesse, eu tinha faltado hoje. Tu já veio até com o trabalho preparado, fala a verdade. Bom, vamos contar a história do Chapeuzinho Vermelho aí. Do tapetinho vermelho. Morava no interior de uma cidade em Minas Gerais, bem meio no interior. Uma senhora, junto com sua netinha. E sua netinha estava muito, mas muito doente mesmo. Só que a sua casa ficava muito distante do centro da cidade, onde tinha lá os consultórios médicos e tudo mais. Então, ela deixa sua neta com um copo d'água na cabeceira de cama e diz para ela: minha filha, vovó vai em busca de socorro. Não levante para nada. A água está aqui. E mais ou menos umas 2:30 da manhã ela sai de casa para ir andando até o centro da cidade, coisa mais ou menos de 4 horas e meia que ela tinha que andar. E ela caminha e chega até o posto de assistência lá hospitalar e é atendida pelo médico, e o médico diz para ela: senhora, eu não posso fazer nada. A senhora tem que trazer a sua neta aqui. E ela diz: senhor, eu não tenho como trazer a minha neta, eu não aguento. Nós também não temos carro para ir até lá. A senhora tem que arranjar um jeito de trazer a sua neta. E ela sai dali triste, porque não conseguia nada. E estava pronta para voltar para casa, quando ela escutou o badalar de uma igreja dos sinos, e ela então entra na igreja. Era a primeira vez que aquela senhora entrava numa igreja. E ela entra, começa a caminhar em direção ao altar, viu algumas senhoras ajoelhadas, e ela foi, ajoelhou, e as outras então, olhando ela, viram que não era ali do centro da cidade e perguntaram: que veio fazer aqui? Ela disse: rezar. Eu vim rezar pela minha neta que está muito doente. Não. Como é o nome dela?
Mônica, não, a senhora não vai rezar, a senhora não tem conhecimento nenhum, nós vamos rezar pela senhora. E elas rezaram, pronto, agora a senhora pode voltar para casa, que nós já rezamos pela sua neta. Sabe, eu gostaria de rezar, eu gostaria de falar com Jesus. Mas não tem necessidade, nós já rezamos. Mas eu gostaria. Então ela diz: Senhor Jesus, minha netinha está muito doente. E eu preciso que o Senhor vá até a minha casa e curar a minha neta. Por favor, o senhor pode pegar um papel e lápis, que eu vou dar meu endereço para o senhor. As mulheres ficaram olhando uma para a outra, e ela então falou: o senhor já deve ter pego. O senhor anota aí, por favor. O senhor vai pegar essa rua aqui do lado da igreja e vai caminhando. Quando o senhor conseguir passar por uma ponte, logo depois da ponte tem uma mangueira muito frondosa, que inclusive está dando mangas lindas, e tem uma rua à direita. O senhor não entra nessa rua, segue em frente, logo depois o senhor vai ver uma tendinha, que é do Tião. Se o senhor estiver com sede, pode pedir que ele dá água para o senhor, ele não nega água para ninguém. Na tendinha, o senhor vira à esquerda e vai seguindo em frente. No final da rua, o senhor dobra à direita e é na segunda casa. É uma casa amarela. Senhor, eu deixei debaixo do meu tapetinho vermelho a chave da minha casa. O senhor, por favor, pega a chave, abre a porta, cura minha neta, e quando sair, por favor, o senhor deixa a chave debaixo do tapetinho, senão não vou ter como entrar. Muito obrigado, Senhor. E as outras, e ela se despediu e começou a caminhada dela. Passou pela mangueira, passou no Dião, bebeu água, chegou lá na casa dela, levantou o tapete, a chave estava lá, abriu a porta e entrou. E quando ela entra, uma criança vem correndo, se joga ao colo e diz: vovó, eu estou curada, vovó. Como, filha? Vovó, teve um homem tão bonito aqui, com uma roupa branca, e ele chegou perto da cama e disse: desce, eu quero que tu desças. Eu desci, vovó, eu não resisti. Ele me deu um abraço, um beijo na minha testa, e ele deixou um recado para a senhora, vovó. Qual o recado, filha? Ele disse que quando ele saísse, ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho. Que Jesus abençoe a todos nós, que a nossa chave, com certeza, está lá debaixo do tapetinho vermelho. Um abraço.